Você já se perguntou por que, mesmo querendo mudar, continua repetindo os mesmos erros? Já teve a sensação de estar preso em escolhas que não fazem sentido, mas que mesmo assim você repete dia após dia? E se eu te dissesse que por trás de tudo isso existe uma força invisível te controlando? Não é falta de força de vontade, não é azar, é o medo. Um medo silencioso que se disfarça de lógica, prudência, responsabilidade e que está decidindo por você sem que perceba. Hoje vamos revelar como ele te manipula, como ele sabota a sua vida e, principalmente, como você pode quebrar esse ciclo e reconquistar a sua liberdade. Porque a vida que você quer começa quando você para de fugir de si mesmo. E isso começa agora. Neste vídeo, vamos juntos revelar esse medo escondido. Eu vou te mostrar como ele se esconde atrás de justificativas que parecem sensatas. Como ele distorce sua visão do que é seguro ou certo. Mas o mais importante, vamos percorrer um caminho simples e poderoso para entender esse medo, enfrentá-lo e, enfim, se libertar dele. Porque sim, é possível assumir o controle da sua vida. E essa mudança começa agora. O medo começa a dominar quando muda nossa forma de enxergar o tempo. Ele nos faz reviver feridas antigas como se estivessem acontecendo de novo. E nos leva a imaginar um futuro cheio de problemas, que muitas vezes nunca vão acontecer. Isso nos prende entre o passado e o futuro, nos impedindo de viver o presente. É como se nossa mente estivesse sempre alerta, esperando a próxima dor ou decepção. Coisas que aconteceram na infância, traumas e experiências marcantes, ficam gravadas em nosso inconsciente. E o medo ativa essas memórias sempre que algo parecido surge. Ao mesmo tempo, ele projeta um futuro assustador, fazendo com que vivamos constantemente na defensiva, mesmo sem um perigo real. Biologicamente, o medo é uma resposta natural. Ele prepara nosso corpo para reagir a situações perigosas. O problema é quando essa reação vira rotina, mesmo sem um perigo de verdade. Isso gera um estresse contínuo que afeta nossa saúde física e emocional. Altos níveis de cortisol, por exemplo, enfraquecem nosso sistema imunológico, pioram o sono, a digestão e até nossa concentração. E mais, esse estado muda a forma como vemos o mundo. Passamos a desconfiar de tudo, vivendo sempre no modo de sobrevivência. Mas aqui vai uma verdade importante. A maioria dos nossos medos nunca se realiza. Estudos mostram que mais de 90% das coisas que tememos nunca acontecem. Ou seja, sofremos demais por antecipação. E esse sofrimento nos impede de aproveitar a vida como ela é agora. O medo nos faz agir por impulso ou fugir de decisões importantes. Nos faz esconder o que sentimos, aceitar situações ruins, calar nossa verdade. Tudo isso para evitar uma dor que achamos que não suportamos. Mas o que é o medo? De verdade. Ele não é só uma emoção do momento. É um reflexo interno de algo que nos machucou antes. É o jeito do nosso inconsciente tentar evitar que a mesma dor aconteça de novo. E para isso, ele cria barreiras, defesas, padrões. Só que esses padrões, com o tempo, viram prisões. Prisões que nos limitam, nos impedem de crescer, de amar, de criar, de ser livres. É por isso que conhecer a si mesmo é tão importante. Quando você entende como sua mente funciona, quando reconhece os gatilhos que ativam seus medos, você deixa de ser refém e passa a comandar sua própria vida. A ciência já comprovou o que muitas tradições antigas sempre disseram. É possível mudar o cérebro. Nosso cérebro tem plasticidade, ou seja, pode criar novas conexões, apagar velhos hábitos e aprender formas novas de pensar e agir. Mas isso exige prática, consciência e escolhas repetidas. Tudo começa com uma pergunta simples: o que está me impedindo de ser quem eu realmente sou?
Essa pergunta pode mexer com feridas profundas, pode trazer lembranças dolorosas, mas também abre portas, porque quando você se olha com compaixão, sem se julgar, começa a perceber que muitos dos seus comportamentos não são erros, mas formas de se proteger. Estratégias que talvez fizeram sentido no passado, mas que hoje não servem mais. E aí surge uma chance, a de fazer diferente, a de criar um novo caminho, a de construir uma relação mais amorosa com você mesmo. Vamos falar sobre essa relação. Como você se trata quando erra? Se acolhe ou se julga? Se permite descansar ou se cobra o tempo todo? Sua voz interior te apoia ou te critica? Muitas vezes, o medo aparece na forma de autocrítica, insegurança, necessidade de agradar ou fuga dos próprios sentimentos. Acabamos escondendo o medo em atitudes que parecem normais: excesso de trabalho, busca por perfeição, isolamento, controle exagerado. Mas por trás disso tudo, tem uma dor que ainda não foi ouvida. E enquanto essa dor não for reconhecida, ela vai continuar comandando nossas escolhas. Por isso, eu te convido a fazer uma pausa, a olhar para dentro com sinceridade, sem mentiras, sem desculpas. Pergunte-se: o que estou evitando sentir? Pode ser rejeição, solidão, vergonha, medo de falhar ou de decepcionar alguém. Seja o que for, merece ser escutado. Porque tudo o que é ignorado vira sintoma, e tudo o que é acolhido pode ser curado. A mudança começa quando você para de fugir de si mesmo, quando você escolhe atravessar o túnel escuro do medo em vez de ficar parado. É nesse túnel que você encontra sua luz, e essa luz está dentro de você. Ela nasce da coragem de se aceitar como é, com suas dores, suas marcas, sua história. Ela nasce da decisão de não se abandonar mais, de se respeitar, de se ouvir. Todos sentimos medo, mas o que nos diferencia é como lidamos com ele. Alguns travam, outros evitam, mas há quem siga em frente mesmo com medo. Essas pessoas não são corajosas porque não sentem medo. São corajosas porque escolhem agir apesar dele. E você também. Pode ser assim. Pode começar hoje. Pode dar um pequeno passo, aquele que vem evitando. Pode dizer um não necessário. Ter uma conversa difícil. Descansar sem culpa. Se tratar com carinho. Cada pequena atitude conta. Cada escolha consciente enfraquece o medo e fortalece quem você realmente é. Quando você escolhe a si mesmo, tudo muda ao seu redor. Porque o mundo reflete o que você sente por dentro. Quanto mais conectado estiver com sua verdade, mais a vida se alinha com ela. Pessoas mais verdadeiras se aproximam, oportunidades mais certas aparecem. E o medo, embora ainda exista, já não manda mais. Agora é você quem está no comando. Com presença, com clareza, com amor por si. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser você mesmo. E isso já mora dentro de você. Basta escolher viver a sua verdade. Um passo de cada vez, uma respiração de cada vez. Porque a liberdade emocional não é um lugar para onde se chega, é uma escolha diária. E cada vez que você age com coragem, mesmo com medo, está construindo essa liberdade. Você veio para viver de verdade, não para só sobreviver. Veio para crescer, sentir e viver experiências que fazem sentido para sua alma, não para repetir padrões do passado. Veio para se posicionar com firmeza e escolher a si mesmo, mesmo que isso custe a aprovação dos outros. E isso exige coragem e, principalmente, sinceridade. Sinceridade para admitir que por muito tempo você viveu tentando agradar, se encaixar, não incomodar. Mas agora é hora de sair do automático e despertar sua presença. Essa transformação não acontece de uma vez. Ela é lenta, contínua, profunda, como uma limpeza interna. A cada dia você solta um medo, uma crença antiga, um costume que não combina mais com você. E não precisa saber tudo, só precisa dar o próximo passo. A clareza vem com o movimento.
A confiança nasce com a prática, e a coragem vem quando você decide ser fiel a quem você é. Muitos de nós aprendemos que sentir é sinal de fraqueza, que mostrar sentimentos é perigoso, que ser forte é esconder o que se passa dentro. Mas isso não é verdade. A força de verdade vem quando você se permite ser inteiro, sentir sem se perder, mostrar sua dor sem se envergonhar, ser você por completo. O medo quer te fazer acreditar que precisa se esconder para ser aceito. Mas só quando você se mostra de verdade, a aceitação verdadeira aparece. E é nesse espaço de autenticidade que a cura acontece. Não se trata de eliminar o medo, mas de criar um espaço dentro de você onde ele possa existir sem te dominar. Um espaço de escuta, de acolhimento, sem julgamento. Esse é o verdadeiro poder. Não controlar tudo, mas permanecer presente, mesmo quando tudo parece incerto. Isso pode ser aprendido, pode ser desenvolvido, pode ser praticado. Quanto mais você se compromete com a sua liberdade, mais percebe que muitas das histórias que acredita sobre si mesmo não são verdadeiras. Coisas como não sou bom o bastante, ninguém me entende, não posso errar. Essas ideias, muitas vezes, vieram de outras pessoas, de traumas antigos, de situações que te machucaram. Mas agora você pode mudar isso. Pode dizer: essa história não me representa mais. Eu escolho escrever uma nova história, com mais amor, consciência e verdade. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você se reconecta com sua essência, aquela parte sua que sempre esteve aí, só estava calada. Essa parte é sua sabedoria. É ela que diz que você merece mais, que pode ir além, que tem um propósito aqui. Ela te ajuda a levantar depois das quedas, a seguir mesmo nas dúvidas, a lembrar em silêncio que você é muito mais do que o medo que sente. Talvez você comece a perceber que o que parecia o fim era só o começo, que as dores foram chances de despertar, que o vazio era espaço para crescer, e que o medo, por mais assustador que pareça, era só um sinal, apontando para algo dentro de você que ainda precisava de cuidado. Quando você entende isso, o medo muda. Ele vira um aviso, não um inimigo. Um aviso de que ali tem algo a ser curado. E quanto mais você ouve esse aviso com carinho, mais forte você fica. Porque agora você não reage no automático. Agora você escolhe. E cada escolha consciente é um passo de volta ao seu poder. Cada escolha verdadeira solta um peso, libera energia, te aproxima de quem você sempre foi. E o mais bonito é perceber que essa jornada não é para ser alguém novo. É para lembrar quem você já era antes de o medo te fazer esquecer. Você não precisa de máscaras, nem de defesas, nem da aprovação dos outros. O que você precisa é de coragem para ser inteiro, para ocupar seu espaço no mundo com verdade, para viver com intenção, amar com entrega, errar com humildade e recomeçar sempre que precisar. E ao fazer isso, você inspira outros. Sua luz ilumina caminhos. Pessoas vão se aproximar de você não porque é perfeito, mas porque é real. Porque mostra que é possível viver com verdade, mesmo com medo. Você se torna um exemplo de coragem viva. Você nunca esteve sozinho. Muitas pessoas estão vivendo essa transformação em silêncio. E cada vez que você escolhe a verdade, fortalece essa rede invisível de pessoas despertas. Gente que decidiu sair do automático e viver com consciência. Agora, respire fundo, sinta sua presença. Honre sua história, reconheça sua coragem e diga para si mesmo: eu estou pronto para ser quem eu realmente sou. Não porque tem todas as respostas, mas porque decidiu não se abandonar mais. O medo pode até gritar, mas sua alma sussurra com mais sabedoria. E é essa voz que você vai escolher seguir daqui para frente, porque é ela que conhece o caminho,
de volta para casa. E esse caminho começa com uma escolha, a de nunca mais desistir de si mesmo.